dia, pessoal. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do Isaac, da Urbana, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, participando desse momento tão especial, para falar de um assunto tão importante e participar aqui dessa igreja que é uma igreja muito querida. Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, que também tem se tornado uma referência. Então, que privilégio participar de alguma maneira desse momento e da história da igreja, dessa igreja, estar junto com todos vocês. Eu estou muito feliz por isso. E o Isaac falou, né? Eu sou o Thiago, casado com a Nath, pai da Mel, sou colorado, sou vice-campeão brasileiro, né? Na verdade, o verdadeiro campeão brasileiro, o Inter bateu o Palmeiras por 3-0 no último jogo, então ficou claro para todo mundo quem deveria ter sido campeão. Mas também sou pastor da Igreja Red. Na verdade, completei esse ano 21 anos de ministério. Antes da Red já tinha trabalhado mais ou menos 11 anos como pastor de jovens. Então encarei o desafio de implantar uma igreja no ano de 2012 na cidade de Indaiatuba, uma igreja que agora está completando 10 anos de existência. E tem algo que me marcou muito no início da implantação da Red, que eu não sei se você já ouviu essa história, mas quando eu estava chegando para começar a Red, eu comecei a formar um grupo de líderes, e um desses líderes virou para mim e disse o seguinte: Thiago, você não é o cara para essa igreja. Aquela palavra caiu como um foguete no meu coração, uma bomba atômica, né? Uma palavra que me levou ao desânimo, me levou à raiva. Mas, com o tempo, Deus foi usando aquela palavra para revelar uma verdade profunda a respeito de mim mesmo. Que, de fato, eu não era o cara e Deus não tinha me escolhido porque eu era o cara. Pelo contrário, foi a partir dali que eu entendi que aquilo que Paulo diz, né, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então Deus deixou claro, de fato, Thiago, você não é o cara, e é por isso que eu te escolhi, porque eu quero mostrar a minha grandeza, eu quero mostrar o meu poder, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua fragilidade. E ali eu entendi que Deus escolhe os improváveis, porque os improváveis estabelecem o palco perfeito para Deus mostrar e revelar a grandeza dele. Portanto, se você se acha incapaz, se você se acha fraco, é muito provável que Deus te escolha ou já te escolheu, porque são pessoas assim que se tornam um palco perfeito para ele mostrar quem ele realmente é e o que ele é capaz de fazer. Então, isso é algo que eu carrego no meu coração, porque sempre que vejo o resultado do que Deus tem feito em nossa comunidade, igreja, e alguma das coisas talvez eu vou compartilhar aqui, eu faço questão de afirmar que eu tenho a consciência plena de que é pura graça de Deus. É o poder de Deus agindo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com um segredo, não tem nada a ver com um formato novo, mas tem tudo a ver com o poder de Deus e o Evangelho. Eu gostaria de conversar hoje com você sobre o tema Uma Igreja à Prova de Balas, tá? Nós temos passado por muitos desafios como igreja nos últimos tempos. Os dois principais desafios que nós enfrentamos nos últimos 2, 3 anos, que foram 2 golpes duros na igreja. O primeiro foi a pandemia, o segundo foi a política. A política, eu não sei como foi a sensação para você, mas a gente veio da pandemia que foi um golpe duro que nos fez cair no chão. A minha igreja, por exemplo, a nossa igreja, permaneceu fechada durante 1 ano, quase 1 ano e meio fechada. Foi um golpe duro, foi um tempo difícil, mas um tempo de muito aprendizado, de crescimento, de repensar, de refletir, de retirar aquilo que precisava ser retirado, enfim. Parece que quando a gente estava levantando assim, não, agora a igreja está se reerguendo,
aí veio aquele golpe que derrubou e nocauteou a igreja de vez e muitos pastores, que foi a política. É interessante isso, eu não sei como foi a sua experiência como igreja, mas conversando com pastores, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, a política afetou duramente as igrejas. E todas as igrejas. As igrejas que se posicionaram com o candidato X perderam membros e sofreram ataques. As igrejas que se posicionaram com o candidato Y perderam membros e sofreram ataques. E as igrejas que decidiram não se posicionar com o candidato X ou com o candidato Y e pregar a verdade do evangelho também perderam membros e também sofreram ataques e foram chamadas de isentonas. Então não importa o lado que você tenha escolhido, não importa a sua abordagem a respeito do assunto político, foi um golpe duro para todos nós. Eu tenho chamado esse fenômeno da pandemia e da política, esses golpes duros, de o fenômeno da pandelítica, tá? E o fenômeno da pandelítica gerou algumas consequências para a igreja. 15% das igrejas fecharam. 30% dos membros não frequentam mais a igreja. Esse é um fenômeno interessante que eu tenho percebido em muitas igrejas. As igrejas esvaziaram. Muitas igrejas estão retirando cultos, não fazem mais 2 cultos, fazem apenas um. Nos Estados Unidos, esse ano eu estive lá 2 vezes, e uma das coisas que eu percebi nas igrejas norte-americanas, as igrejas vazias. Não chegava nem a metade do público do espaço que eles tinham. É o fenômeno da pandelítica. As igrejas sofreram por conta da pandemia e por conta também da política, que foi um golpe muito duro nos Estados Unidos também. Uma estatística do Instituto Barna mostrou que 38% dos pastores consideraram abandonar o ministério nos Estados Unidos. Então, quase metade dos pastores, por conta do golpe duro da política e das eleições norte-americanas, cogitaram abandonar o ministério. Uau! Foi um golpe duro. Mas essa reação da igreja, essas consequências que temos enfrentado, elas trazem a nós um diagnóstico. O diagnóstico de uma igreja imatura, de uma igreja, de uma membresia, de discípulos vivendo instabilidade na sua fé, e mostrou também a fragilidade de nossas comunidades, mostrou as fragilidades de nossas instituições, mostrou as fragilidades, talvez, do nosso processo de formação de discípulos de Cristo, das nossas estruturas como igreja. Será que nós estamos verdadeiramente produzindo discípulos maduros? Será que as pessoas realmente conhecem o Evangelho? Essa é uma das perguntas que eu tenho feito através de tudo isso. Essa falta de compromisso, esse abandono, os questionamentos, a falta de compreensão do Evangelho, enfim, há um diagnóstico que nós temos. E como nós vamos lidar com isso como igreja? Nós devemos parar e refletir e repensar a nossa estrutura, o nosso processo, a nossa visão, a nossa missão. Será que nós estamos cumprindo de fato a grande comissão de Cristo de fazer discípulos maduros e engajados? Agora, além de tudo isso, nós temos enfrentado mais um desafio como igreja. O desafio das novas gerações. Gerações que são tão diferentes, que vivem em um mundo diferente, que têm uma mentalidade diferente, pensam de maneira diferente, se comunicam de maneira diferente, se relacionam de maneira diferente. Como ser igreja para essa nova geração? Muitas igrejas pelas quais eu tenho passado estão vazias de jovens, estão vazias de adolescentes, porque a igreja já tem dificuldades de se comunicar com essa turma. Então, o nosso desafio hoje como igreja é alcançar em torno de 5 gerações completamente diferentes. A geração Baby Boomer, a geração X, a geração Y, que é a minha geração, a geração Z e a chamada agora a nova geração. Tem muitos nomes, mas um deles é a geração C, que é essa geração Covid. A Mel é a geração C, né? E eu tenho me perguntado sobre a minha filha de 1 ano e meio, como nós seremos igreja para ela? Será que nós vamos
como igreja, conseguir alcançar o coração dela, comunicar o evangelho para ela. Esse é um grande desafio que nós temos. Outro grande desafio. Aubrey Malthus, ele disse o seguinte: organizações não são perpétuas. Por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. A igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração de sua extinção. Então esse é o grande perigo. Se nós não transferirmos, se nós não passarmos, se nós não comunicarmos o evangelho à nova geração e não formarmos discípulos maduros, nossas igrejas estão fadadas à extinção. Então a pergunta que eu quero levantar diante de todos esses desafios é como construir uma igreja à prova de balas, como construir uma igreja à prova de tantos desafios, como nós podemos atravessar esses desafios e construir igrejas saudáveis. Eu gostaria de sugerir 3 princípios que eu acredito que são princípios atemporais, que vão nos ajudar a construir igrejas que resistirão a desafios temporários e passageiros. Os 3 princípios que eu quero compartilhar, na verdade, não são princípios meus. São princípios do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o maior implantador de igrejas que nós já conhecemos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina 3 princípios fundamentais para nós construirmos igrejas fortes, saudáveis e resistentes. Primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é uma igreja bíblica. A apresentação aqui no PowerPoint acabou perdendo a formatação, então não presta atenção aí nas falhas, mas deixa eu destacar algumas coisas para você. Uma igreja bíblica, a primeira coisa que Paulo disse para Timóteo, como um jovem que queria construir uma igreja forte e saudável, ele disse para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Qual é o segredo de uma igreja forte, de uma igreja resistente, de uma igreja relevante? Sabe qual é? É a palavra de Deus. Qual é o maior poder que a igreja tem? Qual é o maior segredo do crescimento da igreja? Não é um ambiente bacana, não é um som legal, não é o telão que chama atenção. O poder que a igreja tem à sua disposição, em suas mãos, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de qualquer pessoa. Nós temos esse poder à nossa disposição. Mas eu não sei, parece que com o tempo nós vamos perdendo foco. Parece que as luzes nos encantam. Parece que a fumaça desvia a nossa atenção. E a gente começa a olhar, às vezes, para os acessórios. A gente já começa a olhar para a estrutura e a gente esquece qual é o poder que Deus nos deu, que pode transformar a igreja e construir e nos ajudar a produzir discípulos maduros e discípulos engajados. Esse é o grande segredo. É uma igreja fundamentada na palavra. E quando nós olhamos para Atos capítulo 2, 42, quando a gente olha aquela igreja primitiva, e a gente fala: uau, olha aquela igreja. Qual foi o primeiro princípio daquela igreja? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à palavra. Então, a palavra, uma igreja fundamentada na palavra, é o segredo. Sabe, a gente acaba esquecendo disso. Mas tem uma história na minha vida, quando eu era criança, adolescente. Eu nasci num lar cristão, eu sou gaúcho, e eu costumo dizer que a minha casa era muito diferente, porque meus pais realmente amavam muito, muito, muito a Deus. Provavelmente amanhã aqui no culto do Urbana eu vou contar mais algumas histórias, mas tem uma história que marcou muito a minha vida a respeito da palavra de Deus, é que na minha casa eu costumo dizer que não tinha decoração. Na minha casa nós tínhamos
versículos bíblicos. A gente tinha a Bíblia decorando a casa. Então eu acordava de manhã, eu ia para o armário, tinha versículo bíblico no armário onde eu pegava a minha roupa. Eu passava pelo corredor, tinha versículo bíblico no corredor. Eu chegava na frente do espelho do banheiro para escovar os dentes todas as manhãs e eu lia o mesmo versículo bíblico todas as manhãs, escovando os dentes. Eu passava pela sala, tinha um versículo gigante do casamento dos meus pais na parede da sala. Eu chegava na cozinha, eu sentava para tomar meu café da manhã todas as manhãs, diante de um versículo gigante de Marcos, que dizia o seguinte, em letras garrafais, meus pais colocaram diante da mesa do café da manhã: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as manhãs, todo almoço, todo jantar, nós estávamos diante da palavra o tempo todo, por onde nós andávamos naquela casa, nós estávamos em contato com a palavra de Deus. E eu costumo dizer que quando eu tinha 14 anos, aquelas palavras saltaram da parede e vieram parar no meu coração. Eu recebi meu chamado ao ministério pastoral quando eu tinha 14 anos. E foi ali que Deus colocou o sonho de construir uma igreja, como a igreja que nós temos construído pela graça de Deus, quando eu tinha 14 anos. E foi ali, através da palavra de Deus implantada no meu coração, na minha mente, que eu caí de joelhos, me rendendo a Deus e dizendo: Deus, eu quero ir, e eu quero pregar a Tua palavra, eu quero pregar o Evangelho. E a grande chama que queimava no meu coração era essa: pregar o Evangelho e levar as pessoas a conhecerem esse Jesus. E foi assim que nós decidimos construir a Red, uma igreja fundamentada na palavra. Pra você ter ideia, o culto da Red tem 1h30. 1h, 1h15 é a mensagem. É inacreditável, não é? Mas a Red é essa igreja. A gente prega em torno de 1h, 1h15, depois mais 15, 20 minutos de culto. Fundamentada na palavra. É a palavra que transforma. E a palavra é o poder de Deus. Nós precisamos resgatar isso. O problema é que muitas igrejas, em prol da contemporaneidade, em prol da modernidade, em prol de alcançar pessoas, atrair pessoas, têm aberto mão daquilo que é essencial. Nossos princípios eternos, têm aberto mão da verdade e têm relativizado a verdade. Nós vivemos hoje nesse tempo do pós-modernismo, da pluralidade, onde tudo é relativo, não existem mais verdades absolutas, e aí nossas igrejas entram nessa linha do politicamente correto. Gente, nós não devemos ser politicamente corretos, nós precisamos ser biblicamente precisos. Esse é o segredo para a igreja. Não abra mão da palavra, prega a palavra. A tempo e fora de tempo, quer seja favorável ou não, corrija, repreenda, encoraje, com paciência e com bom ensino. Bom ensino. Eu acredito que esse é o segredo de uma igreja forte, uma igreja relevante, uma igreja resistente aos desafios passageiros. É uma igreja fundamentada na palavra, é uma igreja que tem bom ensino. E vou te falar que muitas pessoas que abandonaram igrejas durante o tempo da pandemia, existem aqueles que abandonaram por questão de falta de compromisso, mas existem aqueles que mudaram porque foi a chance que tiveram, porque encontraram alimento em outras igrejas, bom alimento, e ali começaram a construir uma nova relação em uma nova comunidade. Então, bom ensino. Agora, não apenas uma igreja bíblica, nós precisamos construir igrejas fundamentadas na palavra. Entenda, suavizar a palavra, a pregação, relativizar a Bíblia não vai ajudar a tua igreja. Doses açucaradas de cristianismo vão prejudicar a sua igreja no longo prazo. Porque quando vier pandemia, porque quando vier política, essa imaturidade, esse povo que vive do leitinho, vai trazer problema. É o que aconteceu quando Paulo falou com a igreja de Corinto. Caramba, vocês são crianças. Eu queria conversar com adultos, pessoas maduras, mas vocês são crianças. Vocês ainda estão no leitinho, deviam estar comendo alimento sólido. Nós estamos pregando e trazendo alimento sólido para as nossas comunidades. Eu acredito que construir igrejas resistentes e fortes começa
em uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada na palavra. Mas eu gostaria de introduzir o segundo segredo, ou o segundo princípio de Paulo para igrejas saudáveis e fortes. Pois não apenas precisamos de igrejas bíblicas, mas igrejas que saibam comunicar a palavra para o nosso tempo. Como disse John Stott, nós estamos no ponto 1, a frase do John Stott: a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem imutável com um mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. O que o John Stott está dizendo é: nós temos que pregar essa mensagem para o nosso tempo. Não podemos abrir mão da mensagem, mas nós devemos comunicar essa mensagem numa outra linguagem, a linguagem do nosso tempo. Esse é um grande desafio. Então a pergunta que eu quero levantar aqui é: como nós podemos relacionar o evangelho imutável, a palavra imutável, a mutante cultura ao nosso redor? Esse é um dos nossos desafios. E Paulo é mestre nisso. O segundo princípio de Paulo que nós vemos é uma igreja contemporânea. O que significa uma igreja contemporânea? É uma igreja que consegue relacionar essa mensagem imutável a essa mutante cultura ao nosso redor. Paulo mostra esse princípio em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23, ele diz: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Então, qual é o alvo de Paulo? É compartilhar as boas novas, é fazer discípulos de Jesus. Mas como ele faz isso? Ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia de Paulo? A estratégia de Paulo é: ele conecta, eu tento encontrar algum ponto em comum para compartilhar as boas novas, para espalhar as boas novas. Então isso significa ser uma igreja contemporânea. É uma igreja que entende que precisa encontrar um ponto em comum com a sua comunidade, precisa encontrar um ponto em comum com o seu tempo, e precisa, e através desse ponto em comum, dessa estratégia de comunicação, de ambientação, muitas vezes, comunicar o evangelho de maneira eficaz. Agora, como diz Hernandes Dias Lopes, Paulo, ele não está falando de uma vida dupla. O que ele está defendendo é uma maleabilidade, uma flexibilidade, uma adaptabilidade metodológica para apresentar o evangelho em diversos contextos. Com os fracos fiz-me fraco, para com os judeus eu fiz-me judeu, para com os sem lei eu fiz-me como um sem lei, sem abrir mão da lei de Deus. Ele diz sem abrir mão dos princípios. Ou seja, Paulo está falando que ele aprendeu a ser sensível ao contexto, à cultura ao seu redor, a mutante cultura. Por exemplo, em Atos 17, Paulo vai dar uma aula, ele passa pela cidade de Atenas, ele está atento aos ídolos, à história daquela igreja, ele cita um poeta daquela comunidade, daquela cultura. As pessoas se conectam. Uau, Paulo conhece a nossa realidade, Paulo está falando a nossa linguagem, então ele vem com a mensagem. E é isso que nós fazemos. Paulo não apoia a ideia de ajustar a mensagem para agradar ao auditório. Não é isso, não é ajustar a mensagem para agradar. Ele ensinava, porém, que precisamos ser sensíveis à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do evangelho. Às vezes nós criamos obstáculos ao progresso do evangelho. Nós criamos uma subcultura cristã que é até assustadora muitas vezes para quem vem na igreja. Então eu vou dar um exemplo bobo, mas é um exemplo de obstáculo. Na nossa igreja, nós decidimos que nós queríamos pessoas paradas na porta, recebendo visitantes, acolhendo essas pessoas. E nós pedimos para elas não falarem a paz do Senhor e nem shalom lá na porta. Porque o não cristão, ele não entende o que é a paz de Deus, não é?
Ah, nem o cristão entende. Nem o cristão entende o que é o conceito de shalom, mas a gente replica, a gente fala, né? Então, é interessante que eu sempre brinco dizendo o seguinte, né? Que quando a gente sai de casa, né? A gente sai de casa naquela loucura, né? A mulher tá se arrumando, enquanto isso ela tá dando de mamar pro bebê. E aí tem o filho ali de 4 anos que tá incomodando, tá gritando que é o café da manhã. E a mãe tá lá fazendo tudo, enquanto isso o pai tá sentado assistindo Globo Rural antes do culto, né? Assistindo lá esporte espetacular. E aí sai correndo, e o marido vai pro carro, começa a buzinar, vamos, pô, vamos, tô atrasado, a gente sempre chega atrasado, pega mal, pega mal. E aí a mulher vem arara, né? Entra no carro dizendo o seguinte, olha, você nunca me ajuda, eu tô aqui cuidando, eu cuidei disso, eu fiz isso, mas você não faz isso. Então começa a Terceira Guerra Mundial dentro do carro, né? E as crianças atrás, ranhentas, brigando, aquela gritaria. Então vem aquela briga da porta da casa até a rua da igreja. A hora que chega na rua da igreja, chega na frente da igreja, o pai grita. Era assim na minha família, assim, agora chega! Ficava todo mundo quietinho, estacionava o carro, aí o marido vai lá, abre a porta da esposa, vem a minha joia rara, querida, vem cá, venham aqui, meus filhos queridos, herança do Senhor, né? Me aljava, né? E aí entra a família Colgate, sorriso dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço. E aí esse irmão, a irmã, o marido, a esposa, todo mundo, a paz do Senhor. Poxa, a paz é para ser vivida na tua casa, no teu relacionamento com a tua esposa. E não é um jargão de porta de igreja. Mas você está entendendo? Enfim, a gente vai criando essa subcultura cristã e replicando jargões que muitas vezes, para quem não é cristão, se torna um obstáculo. E eu falei lá na igreja, então, quando alguém chegar, a gente vai dizer assim, bom dia, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Se quiser, pode até falar aloha, né? Fala o que você quiser, mas não a paz de Deus. E com o tempo a gente foi criando essa cultura e eu esqueci que crente falava na porta da igreja a paz do Senhor. E um dia eu fui pregar numa igreja, mais tradicional, assim, tal. E aí, quando eu cheguei na porta da igreja, um irmão virou para mim e falou assim, graça e paz, meu irmão. E eu tomei um susto. E por um momento, eu fiquei pensando assim, o que eu preciso responder para a graça e a paz? Então, se eu que sou pastor tive dificuldades naquele momento, imagina um não cristão que não conhece nada disso e entra na porta da igreja e fala assim, caramba, não entendo nada do que está acontecendo aqui, né? Então, é esse cuidado de ser sensível, e não significa que a gente deve abrir mão desses conceitos, mas a gente deve ensiná-los de maneira correta, com o tempo, para que essas pessoas aprendam. Então, agora, nós temos um desafio diante do Evangelho, de comunicar a mensagem do Evangelho, que é o seguinte, nós não podemos nos conformar com a cultura, senão nós perdemos a identidade. Por outro lado, nós também não devemos nos isolar da cultura para não perder a nossa relevância. O que aconteceu com muitas comunidades que em nome o mundanismo não vai vencer, nós vamos ficar aqui fechados, 4 paredes, e a igreja morreu. Quando os membros morreram, a igreja morreu, porque não alcançou o não cristão. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, um subtítulo aqui, é que nós precisamos entender, nessa questão de uma igreja contemporânea, é muito importante que a gente entenda a diferença entre essência e forma. Esse é um conceito bem simples, mas é um conceito tão importante e essencial que tem provocado confusão na mente de muitos pastores e muitos líderes. E essa confusão tem gerado esse conflito dentro de comunidades. Por quê? O que significa essência e forma? A essência, eu quero dizer que ela é como se fosse uma mão fechada. Nós não podemos abrir mão da essência. A essência são princípios eternos, é uma mensagem eterna. Porém, a forma como nós transmitimos, comunicamos essa mensagem, é uma mão aberta. Porque é uma bandeja, como se fosse uma bandeja na qual nós levamos a mensagem, respeitando, sendo sensível ao contexto,
à cultura, ao nosso tempo, tá? Então, algumas diferenças entre essência e forma. Por exemplo, a igreja, na sua essência, ela é um organismo. A igreja, na sua essência, ela é um organismo. Ela é feita de pedras vivas. A igreja é feita de pessoas. A Igreja Batista Urbana, a Igreja de Cristo Batista Urbana, não é esse prédio. Não tem nada a ver com os tijolos que temos aqui. A igreja somos nós. Essa é a igreja. Agora, a igreja, na sua forma, ela é uma organização. Porque, por exemplo, a Red começou numa garagem de um irmão da igreja. E nós começamos lá com cerca de 20, 30 pessoas se encontrando numa garagem. Inclusive, a gente não tinha dinheiro para nada. Então, a gente tinha um bar do lado, a gente pediu emprestado as cadeiras do bar. Então, as cadeiras da igreja tinha todo o logo da Brahma. Isso é uma igreja contemporânea. Mas começamos assim, na simplicidade, só que essa comunidade foi crescendo ali na garagem, não tinha mais espaço ali. Então, nós precisamos tomar a decisão, vamos alugar um espaço. Para alugar um espaço, precisava juntar o dinheiro dos membros. Para juntar o dinheiro dos membros, não dava para colocar na conta do pastor, precisava criar uma conta para a igreja. Para criar uma conta para a igreja, precisava criar a igreja como instituição. Para criar uma igreja legalizada no Brasil, nós precisávamos de estatuto, de membresia, precisava de diretoria, precisava de tesoureiro, de conselho fiscal, e tudo isso para que a gente pudesse abrir o CNPJ de igreja para poder abrir uma conta para a igreja. Agora, a Bíblia não fala sobre estatuto, a Bíblia não fala nem de membresia, a Bíblia também não fala de diretoria, de tesouraria, a Bíblia não fala dessas coisas. Essas são questões de gestão administrativas, de formas que nós fomos criando para criar uma estrutura que servisse esse organismo. A forma, ela foi criada para sustentar o organismo. O importante é a igreja, o importante são as pessoas, o importante é produzir discípulos de Cristo maduros e engajados. Mas nós temos organizações, nós temos prédio para isso, a gente tem cadeira para isso, a gente compra telão, e são acessórios que nos ajudam a cuidar e produzir discípulos maduros. A gente não pode perder o foco. Eu gosto de comparar isso com a treliça e a videira. Lá em Indaiatuba existe um bairro que você vai e existem muitos plantadores lá de uva e você vê lá, eles têm a videira e eles têm a treliça. A treliça é a forma. A treliça é uma estrutura que traz sustentação para a videira, para que ela possa crescer, para que ela possa se expandir, para que ela possa gerar frutos e para que ela consiga ter força para sustentar esses frutos. A treliça está ali, mas o principal não é a treliça, o principal é a videira. Em nossas comunidades, nós precisamos aprender a diferenciar a videira da treliça. Porque o problema é que a gente começa a se encantar com a treliça. E o nosso negócio vira treliça. Mas o nosso negócio não é a treliça, o nosso negócio é a videira. Mas a gente perde o foco. A gente pode ter uma treliça bacana, mas o foco é produzir discípulos maduros. Então, como igreja, na sua essência, nós devemos ser fiéis à verdade. Agora, na forma, nós podemos ser criativos. A igreja, na sua essência, ela tem uma mensagem eterna, mas a igreja, na sua forma, ela pode ter métodos atuais. Então, vamos lá, vamos falar de princípios eternos. Um dos princípios eternos da igreja é a generosidade, não é? Nós temos que ser generosos, nós trazemos nossas ofertas, ou o dízimo, como você quiser chamar, mas a Bíblia, o Novo Testamento, nos chama a sermos ricamente generosos. Na igreja, lá em Corinto, Paulo disse para o povo trazer o dinheiro na igreja, tragam aqui. E a partir dali eles repartiam esse dinheiro com os pobres e outras comunidades e missionários que precisavam daquele sustento. Agora, a essência é a generosidade. A forma é, vamos trazer o dinheiro presencialmente ou vamos fazer um Pix para a igreja? Ou vou fazer na forma de uma maquininha de cartão de crédito? Isso é forma. Você está entendendo? Aliás, eu conheço igrejas, eu passei por uma igreja que a secretária deu um rombo milionário na igreja, porque ela roubou a igreja no gasofilácio, que ela não sabia o nome do gasofilácio, ela chamava de holocausto, né? Então esses nomes estranhos de crente.
Mas ela roubou literalmente o dinheiro lá do Holocausto, né? E ela roubou muito dinheiro, até a igreja descobrir, a igreja por onde eu passei foi muito triste. Mas eu também conheci uma igreja que o zelador, no final do culto de domingo, ele ia até o gasofilácio, o Holocausto, né? E ele pescava, ele criou um sistema com um fio e um anzol, e ele conseguia retirar os dízimos dos membros. Então, hoje, nós temos tecnologia a nosso favor e nós podemos usar a tecnologia. Nossos membros podem depositar o dinheiro direto na conta da igreja, não precisa passar pelo holocausto, né? Não precisa estar lá no gasofilácio. Isso é uma coisa interessante, sabe por quê? Sabe qual foi o período que nossa igreja mais arrecadou financeiramente? Foi a pandemia. Eu ouvi igrejas falando, estamos sofrendo na pandemia. Porque a igreja estava acostumada ao formato presencial. O dinheiro era lá na igreja. Enquanto isso, nós educamos a nossa membresia que eles não dariam presencialmente. Eles dariam através de um sistema diferente. E a pandemia foi o período que nós mais arrecadamos, ao ponto de que a igreja cresceu muito e nós saímos da pandemia construindo um prédio gigantesco que estamos construindo. Então, o que eu estou falando de forma e essência. A essência é generosidade. A forma como as pessoas vão doar é forma. A gente pode ser criativo. E muita gente tem medo disso. Porque desconhece a história da igreja, inclusive. Porque a igreja do passado usou a tecnologia a seu favor também. A igreja medieval, por exemplo, no século X, a igreja medieval começou a perder as pessoas. Ninguém mais queria ir no culto, porque o culto da igreja medieval era em latim. E as pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler, não entendiam nada. Então, simplesmente, o povo parou de frequentar a igreja. Então, eles tiveram uma ideia. Vamos começar a trazer imagens para as pessoas poderem ver. Uma imagem vale por 1000 palavras, sabe aquele ditado? E isso é verdade. Então, eles começaram a pintar as colunas da igreja, o teto da igreja com histórias bíblicas, com princípios bíblicos, com a história da própria igreja. E eles foram pintando. E isso foi atraindo de novo as pessoas da igreja, porque agora elas chegavam na igreja e elas entendiam. Eu estou entendendo essa história, aquilo ficava gravado, guardado no coração deles. E foi a igreja da Idade Média que trouxe uma tecnologia. Sabe qual foi a tecnologia que a igreja trouxe? O vitral. Vitral é uma tecnologia do século X, uma linda tecnologia que eles tinham. Eles não tinham projetor, eles não tinham telão. Então, como eles podiam usar imagens reluzentes? Eles criaram o vitral, que usava a luz solar, a própria luz do sol, refletia naquelas cores e criava um prisma de cores maravilhoso para dentro da comunidade, que criava uma estética linda e, além da estética, trazia um princípio, porque havia um princípio, uma história bíblica ali. Uau! A igreja medieval começou novamente a atrair pessoas porque elas ficavam encantadas com tudo aquilo. Você está entendendo? Nós podemos usar a tecnologia a nosso favor, nós podemos usar as formas, nós podemos ser criativos, desde que a nossa forma aponte para a essência, aponte para Cristo e nos ajude a produzir discípulos maduros e engajados. Por exemplo, a EBD de Robert Hicks, em 1780, Robert Hicks foi um homem que ele percebeu uma cidade próxima à Inglaterra, estava mergulhada na violência, época da Revolução Industrial. As pessoas não tinham tempo para ir para estudar, então as crianças trabalhavam de segunda a sábado também. Ele criou uma escola de domingo, uma escola bíblica dominical, a EBD, porque ele entendeu o seguinte: primeiro, essas crianças precisam aprender a ler. Educação pode transformar a vida delas. Segundo, o evangelho pode transformar a vida delas. Então ele juntou o útil ao agradável. Ele ensinava as crianças a ler com a Bíblia. A Bíblia era o livro-texto dele. Só que isso começou a dar tão certo, começou a criar um avivamento naquela cidade. Isso começou a ser importado para as outras cidades da região. O próprio John Wesley, do movimento metodista, viu aquilo, achou aquilo incrível e começou a levar o formato da EBD para o mundo inteiro.
Então a EBD surgiu no século XVIII, foi uma ideia criativa de como transmitir a palavra, de como transmitir o evangelho. Não é algo incrível, são ideias incríveis que nos ajudam a nos conectar com o nosso tempo e transformarmos a nossa comunidade, como essa ideia criativa do Robert Hicks transformou aquela comunidade, aquela realidade. Então, a diferença entre forma e essência. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar também a importância de nós olharmos para fora. Eu preciso correr, mas as nossas igrejas muitas vezes não estão olhando para fora, não estão abertas a receber aqueles que são de fora. Veja que Paulo disse o seguinte, em 1 Coríntios 9, ele disse: faço tudo isso para espalhar as boas novas. O foco de Paulo estava naqueles que não conheciam a Cristo, e ele fazia o que era necessário para alcançar aquelas pessoas, o seu olhar estava para fora. Como disse Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando ela existe para os outros ou para os de fora. Tom Rainer também disse o seguinte: os membros da igreja devem tomar a decisão consciente de parar de olhar para o próprio umbigo e começar a alcançar os de fora. Uma comunidade fechada e focada em si mesma é um grupo doente, porque seus membros estão deixando de lado o vínculo que os mantém unidos. Uma igreja vital concentra-se na mensagem de Jesus Cristo e na proclamação dessa mensagem àqueles que estão fora da igreja. Alguns pontos mais: a construção de ambientes adequados. Nós temos a história de um homem lá na igreja que ele era católico e ele veio para a Red no meio de uma série que nós chamamos Jesus Fake. Jesus Fake, tá? Um Jesus falso. Foi uma série sobre os falsos evangelhos. Primeiro domingo, catolicismo. Segundo domingo, espiritismo. Catolicismo foi 1h30 de pregação. Pegada dura. E aí o católico estava lá, ficou incomodado. E não estamos querendo criticar os católicos aqui, mas estávamos pregando o evangelho, apontando algumas questões, e esse homem ficou irritado e foi no banheiro. Só que nós temos uma estratégia na igreja de construir ambientes excelentes. Esse homem foi no banheiro. Ele ficou tão impactado no banheiro que o banheiro tinha tudo que você imaginar. Listerine, tinha cafezinho, tinha balinha, tinha escova de dente, tinha não sei o que. O cara olhou para aquilo e falou assim: eu nunca vi pessoas assim, tão excelentes. Eu vou dar uma chance. Ele voltou e ele se rendeu a Cristo, foi batizado, e hoje lá na igreja ele é conhecido como o cara que se converteu no banheiro. Está entendendo como todos os nossos ambientes e tudo que a gente usa em termos de acessórios comunica uma mensagem. Não é a mensagem, mas comunica a mensagem. O nosso Deus é um Deus excelente. O nosso Deus é um Deus que construiu, em Gênesis nós vemos isso, esse templo ali que está sendo construído, esse lugar de adoração a Deus, e Deus cuida dos detalhes. Até hoje o Discovery Channel está filmando os animais, pelagens diferentes, tamanhos diferentes, plantas diferentes, o macro-universo, o micro-universo, tudo isso nós ainda estamos catalogando. Deus criou isso em 6 dias. Deus criou isso com o seu poder. O tabernáculo, Deus se importava com a rebimboca da parafuseta, tudo tinha sentido, tudo tinha significado, tudo tinha uma mensagem que apontava para a glória de Deus. E por que hoje nós não podemos ser excelentes se nós fomos chamados para anunciar a grandeza daquele que nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? Se nós temos que anunciar essa grandeza, por que não construir ambientes e por que não nos prepararmos para transmitir isso com excelência em cada detalhe? Por exemplo, lá na nossa igreja nós decidimos que todas as crianças teriam, a cada domingo no Red Kids, as crianças iam receber tipo Kinder Ovo. Ela vai receber uma surpresinha que tem a ver com a lição da aula para que ela possa levar para casa e conversar com os pais sobre aquilo e guardar na sua vida aquela mensagem. Então nós fizemos uma série de mensagens para as crianças chamada a armadura de Deus. Então num domingo elas aprenderam sobre o cinto da verdade. Aí elas receberam, e nós contratamos lá na Red uma mulher só de artesanato, que ela produz essas coisas. Então, o cinto da verdade. As crianças foram para a igreja e saíram com o cinto da verdade. No outro domingo, elas saíram com o capacete da salvação. Literalmente, elas encaixavam o capacete da salvação e iam embora. A sandália do evangelho, a couraça da justiça.
Sabe o que aconteceu no último? Isso foi um problema para os pais na igreja, porque os pais não conseguiam não ir para a igreja, que as crianças ficavam a semana inteira, pai, eu quero ir para a igreja, pai, eu quero ir para a igreja, pai, eu quero ir para a igreja, pai. Gente, os pais apareciam lá durante a semana falando, domingo eu não consegui ir na igreja, mas meu filho, eu não aguento mais, eu preciso conseguir a coraça da justiça. Diz, já era. Já era. Não falte na igreja, querido irmão. E no último domingo a gente falou assim, olha, então a gente vai celebrar o final da série, então as crianças venham com a armadura de Deus. E aí no final do culto, liberar as crianças, rolou uma guerra no final do culto, assim, todas as crianças com a armadura de Deus. Cara, que barato, não é? Que legal isso. Isso marca a vida das crianças. E elas aprendem a verdade do evangelho através de uma forma criativa. Agora, a força de uma linguagem comum, nós estabelecemos uma linguagem simples que alcance as pessoas, que comunique, porque infelizmente ainda persiste muitos pastores, eles querem falar difícil. Ele fala aquelas palavras rebuscadas, e aí a gente fica olhando para o pastor e falando assim, caramba, esse homem é tão inteligente que eu nem entendo o que ele fala. E o pastor tá lá, palavras difíceis, todo mundo, uau. E eu fico pensando, qual é o propósito da nossa comunicação? É chamar atenção para a nossa eloquência ou é chamar atenção para a grandeza do nosso Deus? Então vamos pregar de uma linguagem comum que cada pessoa possa ser alcançada. Isso significa que essa linguagem pode alcançar uma pessoa mais velha e uma mais nova. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. A dona Isabel tomou uma decisão com Cristo aos 102 anos. 102 anos. Morreu depois de alguns meses. Foi aos 51 do segundo tempo. Mas ela chegou na igreja e ela entendeu o evangelho. Porque ela usa de uma linguagem comum. E olha que interessante, a dona Isabel é geração M. Talvez você fale assim, mas o que é geração M? Geração Matusalém. Agora, nós temos também o exemplo do João. O João é geração Z, ele tem 8 anos. E sabe, nós temos o trabalho com pré-adolescente, mas o João não quer ir, ele quer ficar no culto, porque ele ama ouvir as mensagens, porque ele entende. E ele é campeão paulista de tênis, e ele vai para os campeonatos, ele vai treinar em São Paulo, e o pai dele dirige 1h30, 2 horas, e ele pede, pai, você pode colocar, por favor, o áudio da mensagem? E eles vão ouvindo os áudios juntos da mensagem. Seu João, uma linguagem comum que alcança todas as gerações. É possível, é possível. Isso significa ser uma igreja contemporânea. E por último, para a gente encerrar, uma igreja simples. Terceiro princípio de Paulo, uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea que se conecta com o seu tempo e os desafios do seu tempo e comunica com essa geração, e uma igreja simples. Paulo disse em Efésios 4:12, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Gente, qual é o nosso objetivo como pastores, no pastoreio, na liderança? Qual é o nosso alvo? Esse texto aqui se tornou muito importante na nossa história como igreja, na minha vida no seminário também. Porque eu entendi a partir desse texto que nossa responsabilidade, em primeiro lugar, aqui não se confunda aqui com as marcações que saíram da formatação, mas, em primeiro lugar, nosso papel é preparar o povo santo para realizar sua obra. E a gente tem que mudar a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade sempre foi, o pastor faz a obra. Não, a Bíblia está dizendo que não é o pastor que faz a obra. É a igreja, é o corpo de Cristo que faz a obra. O papel do pastor é preparar a igreja para realizar a obra. Então, um dos segredos de uma igreja viva, forte e saudável é uma igreja engajada. É uma igreja em que cada membro compreende a sua responsabilidade e age em cooperação um para com o outro, de acordo com a sua função. E diz o texto de Efésios 4:16 e 17, no final vai dizer, e é assim que a igreja vai crescer saudável em amor. É só assim que uma igreja cresce de maneira saudável, se cada parte realiza a sua função. Agora a pergunta é, você está equipando a sua igreja para servir? Você está criando oportunidades para lhes servirem? O texto diz, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Sabe qual é o nosso papel como igrejas? É produzir crescimento espiritual, é proporcionar
crescimento espiritual. Nós não podemos fazer ninguém crescer espiritualmente, só Deus pode fazer isso, mas nós criamos ambientes onde nós podemos proporcionar esse lugar onde essa pessoa pode experimentar crescimento espiritual. O alvo das nossas igrejas, o alvo do nosso ministério deve ser o crescimento espiritual. E crescimento espiritual, o conhecimento de Cristo, a chegar até a medida da estatura de Cristo, isso vai gerar na igreja o quê? O texto diz, até que todos alcancemos a unidade, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. A gente está preocupado com a unidade da igreja. O que é que produz unidade? O texto está dizendo, a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem unidade. Então, se a igreja não tem unidade, o que está faltando na igreja? O conhecimento do Filho de Deus, o entendimento do Evangelho. As pessoas não conhecem Jesus, elas aprenderam uma caricatura de Jesus. É um rascunho de Jesus que não corresponde ao verdadeiro Jesus. A pandemia, a política trouxe isso à tona. Pessoas que não conhecem a Jesus. Então, como a gente vai resolver esse problema? Nós precisamos apresentar Jesus a elas, pregar o Evangelho para elas. E isso não só gera unidade, mas isso gera maturidade. Esse é o nosso alvo. O alvo do pastoreio é produzir discípulos maduros. Próximo slide. O alvo do pastoreio é produzir discípulos maduros e engajados. Nosso alvo não é entreter pessoas, gente. A gente não está aqui para fazer retiro, para fazer congresso, para fazer entretenimento, para fazer louvor. Tudo isso é legal. E se tudo isso estiver alinhado a um propósito de produzir discípulos maduros e engajados, é incrível. Mas se é só festa, se é só evento. Eventos não transformam a vida das pessoas, mas nós criamos um modelo de igreja baseado em ativismo. A gente faz um monte de coisa, porque tem que fazer, porque os crentes querem programa, então a gente vai fazer programa, vamos culpar os crentes. E a gente vive um modelo de igreja eclesiástico baseado no modelo de Marta, né? Mas não de Maria. As pessoas não estão lá desfrutando da relação com Jesus e crescendo nessa relação. Elas estão vivendo o ativismo, fazendo esse ativismo mascara e destrói a vida das pessoas. Então a pergunta que eu quero fazer para você, para nós é, estamos produzindo discípulos maduros e engajados? Estamos. Essa é a pergunta que nós temos feito como comunidade. Essa é a nossa preocupação. A pandemia nos deu a chance de alinhar nossas velas de acordo com esse alvo. Então, deixa eu te mostrar através de um desenho qual é o nosso alvo aqui. O nosso alvo como cristãos, o próximo slide, é conduzir as pessoas que são imaturas e não conhecem a Cristo através de um processo para que elas amadureçam e elas alcancem a medida da estatura de Cristo, maturidade na fé. Agora a pergunta é, como você, como pastor e líder, como nossas igrejas e comunidades, tem conduzido as pessoas a esse alvo? Próximo slide. Para muita gente é assim, vamos encher de evento, põe lá coral, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério disso, EBD, faz aquilo outro, mas não há um processo, não há um trilho que as pessoas entendam e possam dar passos firmes na direção do crescimento espiritual. Então, a minha sugestão é que talvez nós possamos repensar o modelo de nossas igrejas de uma maneira de que nós proporcionemos a elas não entretenimento, mas crescimento espiritual. E priorizar isso. E abrir mão do resto se for necessário. Uma das decisões que eu tomei como pastor, se você for na rede, você vai descobrir isso, não tem ministério de homens. Não tem ministério de mulheres. Não tem evento. Não tem retiro só para os jovens. Não tem. A gente focou em crescimento espiritual, daqui a pouco eu compartilho um pouco isso. Então, algumas coisas para a gente encerrar. Primeiro, alvo é produzir discípulos maduros. Uma igreja simples é uma igreja que tem o alvo de produzir discípulos maduros. Como disse Steve Jobs, ele disse o seguinte, simplicidade é a máxima sofisticação. Uma igreja para o nosso tempo, uma igreja sofisticada para o nosso tempo, é uma igreja simples. Pode ver que todo o movimento do marketing, do design tem ido na direção do simples. O celular, tiraram todos os botões do celular. As grandes marcas do mundo estão alterando seus logos para tornarem eles flat design. É um movimento de simplicidade. E a igreja precisa voltar para aquilo que Cristo nos ensinou, esse movimento com foco, com um alvo em produzir discípulos maduros. Sabe o que é simplicidade? Simplicidade é eliminar o desnecessário.
Elimine o desnecessário, porque às vezes é tanto peso que você está carregando com o pastor, fazendo aquilo que não produz transformação. Está tão preocupado com os eventos da igreja que são só vento. Ter clareza, uma igreja simples, ela tem clareza, pode voltar na missão e no processo. Ter clareza na missão e no processo. Deixa eu dar um exemplo. Permita-me dar um exemplo. E a ideia aqui não é você copiar um modelo. Eu não acredito em modelos. Eu acho que esse é o problema da igreja brasileira. A gente foi copiando modelos. Agora a igreja com propósito. Não, agora é MDA. Agora a gente montou um Frankenstein. Uma parte daqui, uma parte dali. Não tem esse porquê, não há um entendimento do porquê, não há uma construção adequada. Então, a Red foi uma igreja construída a partir de um porquê. A minha história é que eu cresci numa igreja muito bíblica, mas uma igreja que não crescia, porque não sabia se comunicar com o seu tempo. Um dia eu levei meus amigos para a igreja, com o desejo de compartilhar o evangelho com eles. Eles viraram para mim no final do culto e falaram assim: Tiago, nós nunca mais iremos na sua igreja. Nunca mais nos convide. Somos seus amigos, mas chega desse papo de Jesus. Sua igreja é péssima, a gente não entendeu nada. Para mim foi uma grande frustração. Mas eu comecei um trabalho durante a semana com os meus amigos, com a aprovação da liderança, onde de maneira criativa, pensando na questão do formato, eu comecei a investir numa relação com os meus amigos, comecei a pregar o evangelho de uma maneira que eles pudessem entender. Levei eles a Cristo e eles viraram para mim e falaram o seguinte: Tiago, o dia que você construir uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. Foi ali que Deus colocou o sonho na minha vida de construir uma igreja que ia pregar o evangelho, mas que ia pregar o evangelho para o nosso tempo. Não precisamos... Tem pessoas que dizem o seguinte: já não se fazem mais igrejas como antigamente. Eu digo amém. Graças a Deus por isso. Não precisamos mais de igrejas para antigamente. Precisamos de igrejas para hoje. E o sonho da minha vida foi construir uma igreja que pudesse alcançar meus amigos não cristãos e que as pessoas pudessem trazer seus amigos não cristãos. E aí, nós colocamos como missão dessa igreja, a missão da Red, é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a missão. Que muitas igrejas têm aquela missão gigante, né? Porque a nossa missão é honrar a Deus e glorificar a Deus através do ensino bíblico, da comunhão, da adoração, fazendo discípulos de Cristo maduros e engajados até que um dia todos nós possamos chegar no céu juntos e nós celebraremos o grande momento com Cristo. Ó, Maranata, aleluia, amém. Então, sabe aquela missão que nem o pastor sabe qual é, que não tem foco, que não entende? Então, isso é algo muito bacana, porque nós colocamos para a Red o seguinte: a nossa missão é fazer discípulos. O que é fazer um discípulo? É levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. É isso que nós estamos fazendo. E todos entendem isso. Você tem uma ideia, quem está no estacionamento, a gente fala assim: você não está cuidando de carro. Você está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Quem está na mesa de som, você não está apertando um botão apenas. Você está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus através do botão que você aperta. Você não está só varrendo o chão. Você está cuidando desse ambiente para comunicar a excelência do nosso Deus e levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E quando toda a igreja entende o que eles estão fazendo e que eles fazem parte daquilo, eles têm essa sensação de pertencimento, de significado e de que aquilo que eu faço importa. Quando nós temos batismo, o que eu digo é: essa vitória, dessa decisão por Cristo não é da minha pregação, é da nossa pregação. Nós pregamos o evangelho juntos. O palco da Red, da minha igreja, não é esse lugar aqui. O palco começa lá na porta. Lá já tem gente pregando o evangelho. Nós estamos pregando o evangelho em cada coisa que nós fazemos, em funções diferentes. Estamos levando as pessoas a esse relacionamento crescente. E nós queremos um processo de formação espiritual através do culto comunitário, através do encontro do pequeno grupo de pastoreio e discipulado e através do serviço. Todo membro da Red tem que servir. Nem todos os membros servem ainda, mas já temos muita gente servindo. São 1.600 voluntários ativos na igreja. 1.600 voluntários ativos. É incrível isso, quem sabe um dia você pode conhecer, mas sabe o que eu acho interessante disso? É que crescimento espiritual não acontece só estudando a Bíblia. Crescimento espiritual acontece com serviço. Sabe qual foi a formatura dos discípulos de Jesus? O lava-pés. Agora que vocês viram, agora que vocês ouviram tudo que eu ensinei,
eu quero que vocês vão e façam o mesmo que eu estou fazendo, porque todo o nosso estudo bíblico, todo o nosso conhecimento de Cristo desemboca em serviço, amor e serviço. Se você estudou a palavra durante 10, 20 anos, mas você não tem um coração amoroso, compassivo, e você não está disposto a lavar pés e servir, se você não está servindo, você não cresceu espiritualmente. Você não cresceu. Não tem como crescer espiritualmente sem servir. Não tem como. O caminho do discipulado desemboca em serviço. Então, que nosso processo espiritual leve as pessoas por um trilho, que elas possam experimentar o crescimento espiritual e servir, encontrar o seu lugar de serviço. Então, vamos lá para correr. Essa é a rede numa imagem. Tá? É um exemplo que eu estou dando. O culto é a nossa porta de entrada, depois os 4 passos para a pessoa se tornar membro são 4 passos, 4 domingos, primeiro domingo passo 1, segundo domingo passo 2, terceiro domingo. Aí ela se torna membro, batizada, entra num pequeno grupo. O primeiro pequeno grupo é o Repense, onde ela vai passar 1 ano repensando, desconstruindo conceitos errados e reconstruindo a partir da palavra de Deus e do Evangelho. 1 ano, que é um grupo para novos na fé. E eles já estão servindo. Eles estão conectados, vivendo essa desconstrução e reconstrução na palavra. Depois se conecta a um pequeno grupo diferente, depois o Red College, onde ele vai desenvolver a liderança. E essa é a igreja. Acabou. É aqui que as pessoas são pastoreadas. Essa é a nossa cozinha. A gente não tem eventos, tá? Prioriza relacionamentos e não eventos, proporciona oportunidades para engajamento e serviço e coloca o foco em Jesus. Meu tempo acabou, mas eu queria dizer que esse é o segredo. Pode colocar o próximo slide para nós alcançarmos todas as gerações. É a gente colocar o foco em Jesus. É a gente fornecer um caminho de crescimento espiritual para que cada um dessa geração possa alcançar a medida da estatura de Cristo, amadurecendo, e é Cristo que gera unidade em nós. Por isso, para refletir e praticar, pregue a palavra. O Evangelho sempre foi e sempre será o poder de Deus agindo na igreja e através da igreja. Segundo, seja sensível à cultura da sua cidade e ofereça respostas bíblicas e centradas no Evangelho. Terceiro, pare de olhar para o próprio umbigo e tome a decisão consciente de alcançar os de fora. Eu acredito que esses são princípios eternos que Paulo nos ensina de como nós podemos construir igrejas fortes, resistentes, saudáveis e transformadoras. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado, pessoal.